Hoje nós vamos falar das denominações. Vem comigo. Olá, gente, tudo bem com vocês? Graça e paz da parte do Eterno. Eu sou Elisama Santos, sejam bem-vindos ao nosso canal e hoje nós vamos falar das denominações, as suas origens, por que surgiram as denominações, tá certo? Mas antes disso, se você não é inscrito ainda, se inscreve, deixa seu like, compartilha esse vídeo para estar ajudando outras pessoas também, tá certo? Antes disso, nós vamos para a questão da denominação. O que é uma denominação? Isso é claro dentro do contexto do cristianismo. É um grupo organizado que faz parte de uma igreja cristã. É um grupo organizado que faz parte da igreja cristã. Dentro desse grupo tem normas, doutrinas, estatutos. Então isso é uma denominação. Eu fiz um esboço aqui para a gente entender melhor e a gente saber como foi a origem das denominações, o porquê. Historicamente, as denominações vieram à existência quando pessoas começaram a unir-se por trás de certas interpretações. Ou seja, as pessoas, alguns estudiosos, teólogos, teóricos que estavam ali dentro da igreja no geral, eles começaram a pensar diferente, referente a certas pautas, a certos temas, a certas doutrinas, como por exemplo, referente à salvação. Alguém pensava diferente do todo, do grupo maior. E ali ele encontrava outra pessoa que pensava igual a ele. E os dois já encontravam outra pessoa que pensava igual a eles. E ali eles se uniam e já formavam ali um grupo, uma denominação. O que poucas pessoas sabem é que pelo fim ali do segundo século depois de Cristo, já havia muitos grupos distintos dentro do cristianismo, os quais a gente poderia chamar de denominações, já no segundo século depois de Cristo. Os pensadores, estudiosos da Bíblia, alguns pais da igreja, eles já começaram a pensar diferente, do geral. E ali já começaram a surgir os grupos. E a gente pode voltar mais um pouco, Dentro do próprio Novo Testamento, temos os primórdios das denominações cristãs, quando os crentes escolheram como heróis Paulo, Pedro ou Apolo, mencionados lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 4. Ali já é o primórdio das denominações. Quando a gente encontra em 1 Coríntios os grupos, Uns diziam eu sou de Apolo, outros diziam eu sou de Paulo, outros diziam eu sou de Pedro. Ou seja, eu acredito nas doutrinas que Paulo prega, eu acredito nas doutrinas que Pedro prega e eu acredito nas doutrinas que Apolo prega. Então eles começaram ali a criar grupo e ali a gente já podia chamar de denominações. Por quê? Porque eles estavam divididos do todo. Depois de usarem o mesmo método, a gente vê para Lutero, para Calvino, entre outros. Por exemplo, Calvino arrebatou milhares de pessoas que creram que aquilo que ele estava pregando, ensinando, condiz com as escrituras. Hoje nós temos os calvinistas, que são os presbiterianos e também pessoas que não são da presbiteriana adotaram o calvinismo. Então a gente vê que não é a questão da pessoa, não era Apolo, não era Pedro, não era Paulo, mas sim o que eles ensinavam. Aí é que surgem as denominações. Agora vamos lá para a pergunta que não quer calar. Quando as denominações são boas? Quando é que elas fazem bem para o cristianismo? Aqui eu botei 4 possibilidades, que vão nos ajudar a entender quando as denominações são boas. Primeiro, a organização eficaz dos grupos. É melhor que as pessoas que creem nas mesmas coisas e favorecem essas práticas unam-se de modo a operar mais suavemente. Não é errado, Eu acredito que, aqui é uma opinião particular e eu já vou aqui abrir aspas. Eu não acho errado as denominações. Por quê? Como eu falei aqui, são pessoas que se uniram, que pensam igual, se uniram, e estão pregando o evangelho do reino. Agora o que acontece? Quando esse grupo ele está pregando algo que não condiz com as principais doutrinas do cristianismo, aí sim. Por exemplo, quais são as principais doutrinas do cristianismo? Nascimento virginal de Cristo, seu ministério terreno, sua morte vicária, ressurreição de Jesus, Essas são as doutrinas principais, entre outras.
Quando um grupo, eles deixam de acreditar nisso, aí para mim já é seita. Mas quando o grupo se reúne e ele simplesmente vai divergir referente a qualquer coisa, por exemplo, referente à soteriologia, calvinismo, arminianismo, para mim isso não vai ferir o cristianismo. Não, porque essas divergências, elas são triviais. Né? Elas não vão prejudicar, elas não vão de contra as principais doutrinas do cristianismo. Então esse é o primeiro ponto, né? Eu acho que interessante o grupo se organizar, se reunir, né? E eles pensam da mesma forma e criar o seu estatuto, criar suas normas, que é o que acontece, né? Que são as denominações. Outra coisa, vantagem histórica. Muitas denominações têm trazido à tona doutrinas que ficaram esquecidas no tempo. Eu posso dar um exemplo do movimento pentecostal, né? Estava esquecido a continuidade dos dons, e é bíblico. Passou um tempo esquecido, apagado, tinha os remanescentes, mas não tinha um grupo forte para pregar, anunciar, né, que os dons continuam. Aí veio, aí no século 20, a Assembleia de Deus, pregando a continuidade dos dons, doutrina que estava esquecida por maior parte dos grupos, entendeu? Essa também é uma vantagem das denominações. Outro ponto, serviços práticos. Algumas denominações têm se destacado em certas obras de missões, coisas que precisam ser feitas e que outras denominações mais antigas não fizeram. Exatamente. Muitas denominações, elas se esqueceram um pouco de fazer missões, de pregar o evangelho. Então elas ficaram restritas às suas catedrais, aos seus templos gigantescos. Aí vem os grupos pequenos, né? E eu acredito muito nisso, movidos pelo Espírito Santo, né? E começaram a fazer missões em lugares periféricos, em zonas rurais, onde as igrejas grandes elitizadas, né? Essas igrejas catedrais não iam. Então, essa é os benefícios históricos das denominações, né? A questão do serviço prático, né? Do boca a boca, do evangelismo pessoal, enquanto outras igrejas não fizeram. Então, a quarta, expressão universal. As denominações podem ser vistas como membros do corpo da Igreja Universal. Cada denominação com seu serviço especial. Exemplo, algumas denominações enfatizam o aspecto intelectual conservador referente à doutrina. Outras frisam mais a obra missionária das manifestações do Espírito. Cada denominação que prega o Evangelho de Cristo, o verdadeiro, mesmo que vão divergir em pequenas coisas teológicas, elas fazem parte da Igreja Universal de Cristo, né? Umas são mais moderadas, referente, por exemplo, a dons, referente a movimento espiritual, são mais intelectualizadas, se preocupam mais em exposição bíblica. Outras já se preocupam mais em colocar em prática aquilo que Cristo anunciou, né, de ir para o campo, de fazer missões, de fazer ação social, entendeu? Então, eu acho importante as denominações nesse aspecto, né? Cada denominação diferente, uma faz uma parte e outra faz outra. Às vezes aquela não tem força para fazer aquilo, mas a outra tem. Uma se destaca em uma área, outra se destaca em outra. Então, eu acho importante isso, né? A questão desse trabalho prático, né? Enquanto outras são mais seminaristas, gostam de ensinar, né? De catequizar, outras catequizam pouco, mas colocam as pessoas no campo para pregar o evangelho lá numa zona rural, onde muitas das vezes o seminarista não vai. O seminarista tem outro papel, ele já está se formando para ensinar outras pessoas, mas ele não tem a chamada para ir lá no campo, para ir falar do evangelho para as pessoas que estão distantes. Então, é muito importante essa questão da expressão universal. As denominações podem ser vistas como membros, né, como eu falei, do corpo da Igreja de Cristo. Agora, vamos para a parte mais, eu não vou dizer ruim, mas chata, né, das denominações. Quando as denominações são prejudiciais? Quando? E aqui também destaquei 4 pontos. Porque é claro que muitas das vezes algumas denominações elas prejudicam o cristianismo. Em que sentido? Daqui a pouco eu vou entrar nos 4 aspectos aqui. Falsas doutrinas, né, como por exemplo teologia da prosperidade, confissão positiva, né, doutrinas que não condiz com o evangelho de Jesus, aí vão fazer mal ao cristianismo. Por quê? Porque vão pregar um falso evangelho, não vão pregar o evangelho verdadeiro. Mas eu destaquei 4 pontos aqui.
quando as denominações são prejudiciais, quando surgem devido a controvérsias baseadas em hostilidade, né? E sua própria existência deve-se ao espírito o espírito sectarista, né? Quando ao início da denominação não foi um início bom. O cara não saiu da denominação maior para abrir outra no intuito de pregar o evangelho do reino. Saiu brigando, amaldiçoando, né, e aquela contenda toda. Aí foi abrir o ministério, não com o intuito de pregar o evangelho do reino, mas porque brigou, até briga física. Aí vai ou abre outro ministério e ali quer prejudicar o outro ministério que saiu. Então eu não acho isso legal, né? Biblicamente, e não tem como um tipo de denominação dessa fazer parte do reino de Deus, porque saiu debaixo de um tipo de maldição, de briga. Então isso faz muito mal, né? Isso é prejudicial ao cristianismo. Outro ponto, quando criticam e perseguem outras denominações que afinal são da mesma natureza delas. Por exemplo, o cara sai da denominação, abre outra, segue os mesmos padrões doutrinários, de normativa, de dogma, de tudo, e depois está criticando a denominação onde saiu, onde ele segue o mesmo caminho, pegou a mesma doutrina, o ministério é o mesmo, no questão de normas, doutrina e tudo, e ele fica atacando. Então isso não faz parte do reino de Deus, isso não é legal, né, para o reino de Deus. E as pessoas que não são crentes, que não são cristãs, elas prestam muita atenção nisso, né? Como uma denominação fica falando mal da outra, né? E quando a gente vai fazer um comparativo, segue as mesmas normas, né? As mesmas doutrinas. Então isso é prejudicial. Terceiro ponto, quando se tornam exclusivistas e no seu orgulho pensam que são melhores que as outras denominações. Tem denominação que quer Deus para si, quer enjaular Deus. Diz, não, Deus só opera aqui, Deus só age aqui, Deus só se faz presente aqui, Deus só está aqui no meu ministério. Então são denominações exclusivistas, querendo prender Deus, enjaular Deus, encaixotar Deus. Então essas denominações são prejudiciais. Diz, não, o Cristo só está aqui, quando Jesus voltar só vai subir quem é dessa denominação. Completamente errado, né? Então isso faz muito mal. Quarto ponto, quando aparecem pela razão de lutas pelo poder, servindo de meios para engrandecimento do homem e não para a glorificação de Cristo. Esse último ponto é interessante. Tem denominação que aparece para quê? Para lutar por poder, por glória, por dinheiro. Não estão visando o reino de Deus. Querem crescer financeiramente, em poderio, querem se mostrar que elas têm forças, que elas têm poder, que elas têm dinheiro. Então, isso não condiz com o evangelho de Jesus, de forma nenhuma. Os motivos errados, e elas podem até crescer, crescem sim, né? Mas eu vou dizer que elas incham, não crescem, elas estão inchadas, mas não crescem de forma saudável, né? Não estão doentes, inchadas e doentes. Por quê? Quais os motivos? Poder, dinheiro, fama. Então esse tipo de denominação está fora dos padrões de Cristo, tá certo? Era isso que eu queria falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente ia fazer uma live, mas a gente decidiu não fazer por motivos maiores. Mas quem sabe daqui uns dias a gente tá fazendo uma live aí, né, pra gente bater um papo ao vivo. Gente, valeu. Se vocês gostaram do vídeo, né, deixa aí o seu like. Se você não é inscrito ainda, já se inscreve. E compartilha também esse vídeo para estar ajudando outras pessoas e tirando dúvidas referente às denominações. Valeu, gente. Graça e paz da parte do Eterno.